Exercício 76 da FAMERP. Veja que é um sistema linear. Vamos à leitura? Seja K um número real e y igual a kx mais 14 e y igual a x mais 28. Um sistema de equações nas incógnitas x e y. Os valores de K para que a solução gráfica desse sistema pertença ao interior do terceiro quadrante do plano cartesiano são dadas pelo intervalo. E aí então nós temos um sistema linear com duas equações e duas incógnitas, não é isso? E ele quer que a gente determine um intervalo para A, de modo que as soluções estejam no terceiro quadrante. Como que é o terceiro quadrante? Nós temos que perceber que aqui a gente tem um eixo Y, nós temos um eixo X. O primeiro quadrante é aqui, com o X positivo e o Y positivo. O segundo quadrante é aqui, onde a gente tem o X negativo e o Y positivo. O terceiro quadrante é aqui, onde a gente tem o X negativo e o Y negativo. E o quarto quadrante é aqui, onde a gente tem o X positivo, mas o Y negativo. Portanto, nós queremos essa situação. Tanto o X quanto o Y negativos. Vamos lá? A primeira coisa que nós vamos fazer é perceber que nós temos Y e Y aqui. Ou seja, nós queremos descobrir quem é o X ou quem é o Y, quem é o K, para que aconteça isso. Então, vamos igualar os dois Y. O Y da primeira equação igual ao Y da segunda equação. E aí nós vamos ter que o kx mais 14 é igual a x mais 28. E aí eu vou mandar o x para o lado esquerdo, para juntar os x's, e mandar o 14 para o lado direito. Vai ficar assim, ó, kx menos x é 28 menos 14. Vamos colocar esse x em evidência. X, abre parênteses, k menos 1. Igual a 14. E vamos mandar o K menos 1 para baixo. X igual a 14 dividido por K menos 1. Vamos guardar isso. E aqui vai dar para nós várias informações importantes. Primeiro, nós queremos que o X seja negativo para estar no terceiro quadrante. Portanto, ó, para que o X seja menor do que zero, então o 14 dividido por K menos 1 tem que ser menor do que zero. E quando que isso vai ser menor que zero? Veja que o numerador é positivo. Portanto, para que isso seja uma fração negativa, o k menos 1 precisa ser negativo. Então, obrigatoriamente, o k menos 1 precisa ser negativo. Ou seja, o k tem que ser menor do que 1. Pronto, já descobrimos uma coisa do k. O intervalo superior do K. O K tem que ser menor que 1. Agora, vamos ver qual é o intervalo inicial, qual é o limite inicial dele. Então veja que nós temos que o X é 14 dividido por K menos 1. Nós vamos substituir isso lá na segunda equação. Então, se o Y é X mais 28, no lugar do X, nós vamos colocar 14 dividido por K menos 1. Mais 28 e vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui. Perceba que o denominador, quando o número é inteiro, o denominador é 1. E o mínimo entre parcelas primas é o produto dessas parcelas. Então vai ser o mínimo, vai ser K-1. E aí quando eu pego K-1 e divido por K-1 dá 1 vezes 14, 14. Mas, quando eu pego o K-1 e divido por 1 dá K-1 vezes 28, vai dar 28 que multiplica K-1. Portanto, o nosso Y vai ficar 14 mais 28K menos 28 dividido por K menos 1. E aí, nós vamos juntar isso, vai ficar Y igual. Aqui vai ficar 28K menos 14. E aqui sobre K menos 1. Nós vamos colocar o 14 em evidência. E aí vai ficar assim, ó, y igual 28
menos 14, 28K menos 14 dividido por K menos 1, e nós vamos observar um detalhe. Nós já vimos que o K menos 1 tem que ser negativo. Então, este cara aqui, ó, é negativo. Agora, quando que o Y será negativo também? Quando que o Y será negativo também para nós estarmos no terceiro quadrante? Para que o Y seja negativo, já que o denominador é negativo, o numerador precisa ser positivo. Porque positivo sobre negativo vai dar negativo. Então, nós acabamos de perceber que 28K menos 14 tem que ser maior do que zero. Portanto, 28K maior do que 14. Ou seja, o K tem que ser maior que 14/28. Ou seja, o K tem que ser maior do que meio. Se o K tem que ser maior que meio e o K tem que ser menor do que 1, o intervalo qual é? O intervalo de K é menor do que 1, mas maior do que meio. Esta é a solução ou intervalo necessário para o K, para que as soluções deste sistema linear estejam no terceiro quadrante, com x negativo e y negativo. E aí está o primeiro exercício, um desafio grande da FAMERP, com sistema linear, mas colocando condições para que a gente tenha um valor dessa constante dentro daquilo que ele deseja, que é estar no terceiro quadrante. Exercício de alta complexidade, com análise de possibilidades de ser positivo ou negativo, lembrando que o x tem que ser negativo, então o denominador tem que ser negativo, e percebendo aqui, que é a parte mais difícil do exercício, que 28K menos 14 sobre K menos 1 tem que ser negativo. Como o denominador é negativo, o numerador fatalmente deverá ser positivo, porque mais sobre menos dá menos. E aí, K maior que meio, fechando o intervalo do exercício. Continue conosco e participe do Quero Matemática para você se preparar para as provas que virão. Um abraço e até a próxima.